Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? É a hora do nosso encontro, da nossa entrevista do dia, do telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha, sempre em pauta na nossa programação. Aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro Região Cobertura Farroupilha, aqui no Facebook TV Serra Farroupilha, esse programa você acompanha na íntegra também na nossa página no Facebook. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos, ainda tem o Instagram e também complementando o rol da nossa plataforma digital, ainda o nosso site www.tvserra.tv com os conteúdos do dia e também o streaming com a programação 24 horas. O que passa nos canais da NET está na rede mundial de computadores. Eu peço licença agora durante o período do vídeo para pedir a retirada da máscara, mas a gente ainda precisa continuar se cuidando, que eu tenho dito que a pandemia aliviou, mas a pandemia não finalizou. Então ainda um pouco de cuidado, tá todo mundo de saco cheio, todo mundo cansado, esgotado com relação a isso, mas ainda precisamos ter alguma cautela. É claro que a vacinação tem dado a sua contribuição muito grande para o momento que nós estamos vivendo. A vacina salva tudo? Não, mas a vacina é, como a gente diz na gíria popular, uma mão e tanto na roda. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para o nosso bate-papo o Dr. Thiago Brunet, vereador do nosso município, vereador da bancada do PDT e também médico ginecologista obstetra aqui do nosso município, Dr. Thiago da Clínica Brunet, que é o nosso convidado no dia de hoje. Temos dois assuntos que eu pretendo colocar na pauta aqui com o Dr. Thiago. O Dr. Thiago tenho acompanhado muito na Câmara de Vereadores, ele tem tido um discurso muito forte no Legislativo pedindo o fim da obrigatoriedade do uso de máscara para crianças em etapa escolar. Segundo o Dr. Thiago, a máscara acaba afetando o sistema imunológico da própria criança e também acaba prejudicando, entre outros fatores, o aprendizado. E depois um outro assunto que também colocaremos na pauta diz respeito à questão da Corsan. Quem acompanha o Dr. Thiago, ele sempre tem essa pauta da questão da água, do abastecimento aqui no município, no seu foco, no seu rol de atividades. Dr. Thiago, obrigado por estar aqui nos estúdios. Nós estamos distantes, se quiseres retirar a máscara de minha parte, não há problemas. Bem-vindo, tudo bem? Bom, muito obrigado pela receptividade de sempre. Um abraço a todos os telespectadores da TV Serra, um abraço a você, Adamati, sempre muito participativo e sempre buscando também trazer os debates que nós temos lá na Câmara de Vereadores para a imprensa e para as pessoas que estão nas suas casas. Então, parabéns pelo teu trabalho também. Obrigado, vereador. Bom, já vamos entrando no assunto. O senhor já vem falando há algumas semanas na Câmara de Vereadores, aliás, eu diria meses. O senhor foi fazendo várias ponderações com relação ao uso de máscara. Nunca disse que não se deve usar máscara. Mas, por exemplo, em determinados estágios o senhor falava de que as pessoas que estavam caminhando, praticando exercício físico, poderiam retirar a máscara. E agora, mais recentemente, o senhor trata da questão das crianças em etapa escolar que fazem uso de máscara. O senhor apresentou na Câmara de Vereadores toda uma fundamentação médica e ainda colocando de que a máscara atrapalha nós também, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse por que o senhor está defendendo o fim da obrigatoriedade do uso de máscara para crianças em etapa escolar. Bom, Adamati, nós vamos dar um início aqui. Eu quero conversar com as pessoas que, em primeiro lugar, sempre quando eu vou falar alguma coisa, principalmente na imprensa e lá na Câmara de Vereadores, eu tenho cuidado para estar baseado em alguma coisa. Né? Eu sou médico e a gente tem uma fundamentação, tem um estudo, tem uma história. Eu estudei 10 anos medicina, então a gente sempre tem um pouco de conhecimento. Mas eu sou um ginecologista e não sou um cientista nem um médico pesquisador. Então eu sempre busco estar amparado em estudos, amparado em falas, principalmente da Organização Mundial da Saúde e principalmente de cientistas aí de renome internacional. Então, para nós falar numa questão geral, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda o uso de máscaras para as pessoas adultas, para todas elas, num ambiente coletivo fora de suas casas.
Então, por isso que eu já venho há algum tempo dizendo que essas pessoas que estão andando pelas ruas, que estão praticando exercícios, que estão correndo, não tem necessidade ao ar livre de usar máscaras, tá? Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Com relação às crianças, o que a Organização Mundial da Saúde ela recomenda? Crianças até 5 anos ela desaconselha. Ela orienta que não usem. Por quê? Porque eles não têm a ação e a atitude correta do uso da máscara. Eles botam a mão na orelha, eles botam a mão no olho, eles... Na boca, eles tiram a máscara. Eles não conseguem, eles são crianças, né? Crianças têm dificuldade de, muitas vezes, ficar parado, ficar quieto. Então, a ação da criança não permite que ela use máscara. Dos 5 anos até os 12 anos, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda que esse uso seja criterioso e seja para permitir o uso, seja avaliada as taxas de contaminação local, seja avaliada o prejuízo ou não da criança, seja avaliada se essa criança daqui a pouco ela tem na sua casa a convivência com uma pessoa idosa ou que tem alguma comorbidade que pudesse levar o vírus até ela. Por quê? Porque a gente entende hoje, mais do que nunca, com todos os estudos, que não são as crianças as pessoas de risco para adquirir a forma grave da doença e nem de morte, graças a Deus, né? Haja visto que aqui, tanto em Farroupilha quanto na região, nós não tivemos, graças a Deus, nenhuma morte de criança abaixo de 12 anos. Então, vendo todo esse contexto associado à dificuldade da criança de usar corretamente o uso da máscara, não só a criança, nós adultos temos uma dificuldade muito grande, né? Eu sou médico e dentro de um hospital a gente usa de forma correta, mas quando eu estou no meu consultório, quando eu estou num restaurante, eu tenho dificuldade de usar da forma correta. E se a máscara não for usada de forma correta, ela perde a sua eficácia, ela perde a sua contribuição. Né? Eu cheguei aí em algumas escolas esses dias e vou na escola pegar o meu filho e eu vejo que a maioria das crianças já estão sem máscara, já estão ou com a máscara abaixo do nariz ou usando de forma incorreta. Eu fui numa atividade do meu filho de futebol, eles têm que usar máscara, 2 ou 3 usando máscara, as outras não estavam usando máscara e nem conseguem usar máscara. É difícil para uma criança que está em pleno desenvolvimento físico e mental, né, onde o oxigênio se faz necessário no corpo, usar a máscara. É difícil uma pessoa que está muitas vezes no início aprendendo as palavras, aprendendo as letras, aprender com máscara. A máscara nos tira a percepção labial, nos tira o entendimento e prejudica, sem dúvida nenhuma, na questão do aprendizado da criança. Então... Por que prejudica no aprendizado da criança? Porque é um obstáculo que a criança que tira a concentração da criança também? Não é por concentração. É uma questão da alfabetização. A alfabetização ela tem a leitura labial. Ah, perfeito. Ela tem a leitura labial. Sim. Que ela é importantíssima. A expressão facial. A expressão facial. E muitas vezes tu vai falar para a criança e ela não te escuta também. O professor Sim. também tem dificuldade para ela entender. Então, quando a gente está sendo alfabetizado, Adamati, a gente usa muito a língua, a expressão Sim. facial, parece que não, mas num contexto, nós mesmos adultos, verdade, muitas vezes a gente não tem, assim, fala alguma coisa. Eu já lembrei, eu faço isso com meu filho também, tu fazes com o teu filho, né? Tu não Ou entende. Fizesse com o teu filho. A gente tem dificuldade em entender Sim. ambos os lados, então, mas é neste sentido. E também a gente tem que entender essa questão fundamental que eu falo, que eles não têm idade adequada para permitir o uso adequado da máscara. E sem o uso adequado da máscara, ela perde a serventia. Usar de qualquer forma? Usar de qualquer forma. É sacrifício colocado fora de graça. É colocado, porque, vamos lá, né? Nós temos no Hospital São Carlos, certo. Onde muitos profissionais cuidavam de pessoas que a gente sabidamente tinham coronavírus e a gente usava as máscaras, usava aquelas máscaras bem mais... com proteção maior, usava aqueles EPIs, aventais e tal. E mesmo assim, com todos os cuidados, cerca de 20% dos funcionários do Hospital São Carlos acabaram contraindo o vírus. Então, vejam o quão é difícil a gente lutar com um micro-organismo que é invisível. Então, qualquer mexidinha, qualquer falha no uso
pode se contaminar. Então, já que as crianças acabam repetindo estas falhas no uso das máscaras, ela acaba não sendo eficaz. E aí a gente só vai ter o prejuízo da perda do aprendizado, da perda, inclusive, como eu falava também, da questão imunológica. O uso crônico e abusivo das máscaras faz com que tu fique praticamente numa bolha. E aí a gente não fica exposto a patógenos, que são os principais elementos que contribuem para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. E a criança... Mas isso pode afetar nós adultos também? Claro, sem dúvida nenhuma. No momento que a gente não tem mais exposição a patógenos, a gente, por isso que em ar livre, em ambientes arejados, não é recomendado usar máscara, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Sim. Então, por isso que pode afetar o sistema imunológico da criança também, porque o organismo, em outras palavras, o sistema imunológico vai se tornar mais preguiçoso, mais lento e poderá não ter a resposta desejada quando atacado por um outro micro-organismo. É isso, basicamente? Exatamente. Num palavreado médico, a gente diz que atrofia o sistema imunológico. Sim. Por quê? Porque ele não é usado. Né? Ele não Tudo que não se usa se atrofia. Exatamente, isso é uma máxima da medicina, inclusive. Né? Então, neste sentido, né, e as pessoas em pleno desenvolvimento, onde é importante que as pessoas brinquem e sintam os elementos da natureza, sintam o ar, sintam a terra, brinquem um pouco na sujeira, que isso tudo a gente sabe. Todos nós, não precisa ser médico para saber que a criança brincando na areia, tendo contato com a natureza, ela fortalece o seu sistema imunológico. Então, ela não pode perder isso. Né? Eles já perderam tanto ensino, tanto matéria, tanta coisa que nessa pandemia aí, infelizmente, elas perderam o convívio escolar, a questão do amadurecimento social. Então, não vamos fazer com que elas tenham mais esta perda. É o pedido que eu faço, então, encaminhando lá na Câmara Legislativa. Pois na Câmara, o senhor encaminhou agora, é uma indicação ao prefeito municipal? É uma indicação. A gente entende que esses decretos, eles estão na grande maioria das cidades ainda valendo, né, para que todas as crianças, não importa a idade, usem, mas esses decretos, eles são muito mais políticos do que propriamente racionais e baseado em evidências científicas. É importante aqui que a gente tenha este entendimento. Eu acho que nós estamos aí num nível da pandemia muito bom em virtude da vacinação das pessoas, em virtude da colaboração também do farroupilhense que vai lá, que faz a sua vacinação, que também quer se proteger a si e ir pensando na coletividade, que é importante sempre quando a gente pensa num plano de vacinação. Então, Adamati, tudo isso faz com que eu tenha feito então esta indicação ao senhor prefeito municipal Fabiano Feltrin, para que ele veja, através da sua equipe técnica, ou orientado até pelo comitê que nós temos na cidade, para que estas crianças até 12 anos possam fazer o uso facultativo destes EPIs. O que o senhor coloca é que a criança ou o pai e mãe que quiser que o filho use, pode usar. Sem dúvida nenhuma. A liberdade retira a obrigatoriedade. Retira a obrigatoriedade, torna-se facultativo. Em alguns municípios já foi aprovado. Santa Rosa, Montenegro e, se eu não me engano, Porto Alegre. São municípios onde os governos municipais acabaram modificando os seus decretos e permitindo, sim, que estas crianças pudessem fazer as suas atividades físicas e escolares sem o uso da máscara. Agora veja, né, vereador Tiago Bruneno, o paradoxo que nós estamos com essa questão das máscaras, né? Eu defendi a máscara, defendo a máscara também, mas acho que a gente tem que começar a rever um pouco a questão. Porque me parece que nós estamos vivendo num momento de muita hipocrisia. Para determinada situação tem que ter máscara, não pode entrar sem máscara. Aí você pega alguns eventos, eu vou citar alguns eventos, teve shows recentemente aqui bem próximo, Bento Gonçalves, todo mundo sem máscara. Nós tivemos nessa semana, há poucos dias também, final da Copa do Brasil, lá em Belo Horizonte, estádio lotado, ninguém com máscara. Então, nós estamos vendo uma hipocrisia? Eu não tenho dúvida disso, né? Como eu falei anteriormente, a indicação do uso de máscara ela se torna nesse momento mais política do que propriamente lógica, racional e científica. Então,
Não quero aqui pedir aos senhores que desrespeitem as leis, mas eu quero que vocês me ajudem, como cidadão, a mudar as leis. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta e na retomada a pauta com o vereador Thiago Brunet é sobre a questão da Corsan, o abastecimento de água em Farroupilha. Entra ano, sai ano, a gente continua com dificuldades, nós continuamos sem o tratamento do esgoto aqui no nosso município. E olha que são alguns anos que se anunciaram obras, que a Farroupilha ia ter esgoto tratado e nós nós continuamos sem ter esgoto tratado. A gente volta em seguida. Tudo para o seu pet a um clique de distância. Confere essa novidade exclusiva que está chegando em Farroupilha. A Lojas Colombo, que tem tudo para a sua casa, agora também tem tudo para o seu pet. São alimentos, roupas, brinquedos, acessórios e medicamentos que você encontra no colombo.com.br. A entrega é em até 1 hora e o frete é gratuito para a cidade. São mais de 1000 itens para o seu pet em até 6 vezes no cartão. Acesse colombo.com.br ou nos chama no WhatsApp e confira. É só na Colombo Pet. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo.
A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. O Mercadão dos Óculos Farroupilha tem tudo o que você quer. Inúmeros modelos de óculos de grau masculinos e femininos. Grande quantidade de modelos de óculos de sol. Os lançamentos do momento e as novidades da hora. Os melhores preços de Farroupilha e condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento. Localização privilegiada e central, bem à mão. Então, venha para o Mercadão dos Óculos e tenha tudo isso e muito mais. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no Calçadão de Farroupilha. A Toque de Classe é a pioneira na cidade na montagem e desmontagem de árvores de Natal. Agende conosco e decore sua casa ou local de trabalho com a nossa linha exclusiva. São árvores natalinas, guirlandas, laços, arranjos, enfeites diversos e muito mais para deixar sua residência ou comércio impecável para o Natal. Confie a Toque de Classe, a decoração natalina e surpreenda-se. Passadas as festas, nossa equipe fará a desmontagem de toda a decoração. Simplifique e viva intensamente a magia do Natal com a linha completa de decoração da Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente ao Banco do Brasil. Fone 3268-1466. De volta aqui pela TV Serra com a nossa entrevista do dia, telejornalismo local, os assuntos do momento, o que mexe com o nosso dia a dia, a nossa realidade, o nosso cotidiano. A gente trata sempre com convidados aqui nos estúdios da TV Serra e o nosso convidado hoje é o médico ginecologista, obstetra e também vereador do PDT, Dr. Thiago Brunet, que está com a gente aqui nos estúdios. Agora eu quero aproveitar a presença do Dr. Thiago também para falar de um assunto que ele domina muito bem, porque ainda no primeiro mandato se envolveu muito com a questão que diz respeito à concessão da água aqui no município de Farroupilha, que está com a Corsan, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento Básico. E agora a gente teve nesse ano, né, doutor Thiago, um outro desdobramento também, que foi a aprovação por parte dos deputados estaduais da venda da companhia. Então tem toda uma pressão para que sejam assinados novos contratos. Mas perceberam que a gente nunca termina um contrato com a Corsan, sempre quando falta um período já tem que assinar um novo contrato e aí parece que não se cumpre tudo. É um assunto bastante delicado, né, doutor Thiago? Muito bem, Leandro. Nós estamos já há alguns anos conversando sobre o assunto, levantando, né, trazendo para a comunidade também para que também o cidadão ele nos informe do que vem acontecendo, de qual a qualidade que ele acha que ele está recebendo a água dele na sua torneira. E eu venho percebendo, Adamati, que não tem evoluído, que nós estamos com um problema aí na qualidade do tratamento da água, que nós estamos com um problema no abastecimento, inclusive, da água, e nós temos um problema gravíssimo gigantesco no tratamento do esgoto. Para que a comunidade entenda como é o saneamento completo do ciclo da água, todo o resíduo, todo o esgoto que sai dos prédios, dos estabelecimentos comerciais, das empresas e dos domicílios, ele deveria ser feito por baixo da terra, encanado e levado até uma estação de tratamento de esgoto. Lá nesta estação de tratamento de esgoto seria feito, através de vários processos, a limpeza deste lodo, a depuração. Esgoto, a depuração, exatamente, desta matéria-prima e devolver uma matéria-prima, ainda que não é apropriada para o consumo, mas de melhor qualidade para o meio ambiente. Menos agressiva ao meio ambiente. Menos agressiva ao meio ambiente, exatamente. E aí sim, esta água que é devolvida ao meio ambiente, que é
colocada de volta nos mananciais e nas represas, ser capitaneada pela companhia e colocado numa estação de tratamento de água, passado por processos físicos e químicos, e aí sim ser entregue para a torneira da nossa comunidade. Eu tenho dito que se nós levarmos uma água de qualidade, nós estamos levando saúde, nós estamos levando vida à população. Ao contrário, se nós estivermos levando uma água com precariedade, contaminada, nós estamos levando doença para a população. E isso explica, e muito, a dificuldade que muitos cidadãos têm lá na periferia, lá aqueles que vivem no esgoto a céu aberto, uma dificuldade de ter uma saúde boa. Estão sempre no posto de saúde, sempre com infecções respiratórias, sempre com infecções digestivas, intestinais e sempre com problemas. E no nosso estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, o saneamento básico é um dos piores serviços públicos que existem, né? Algumas pesquisas mostram que o cidadão ele se preocupa em demasia com a saúde. E a saúde está vinculada diretamente com a água. Estudos mostram, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que a cada dólar investido no saneamento básico, nós economizamos 4 dólares lá no tratamento do cidadão, no posto de saúde, nos hospitais. Então, se faz necessário, Miller, Adamati, a gente olhar com uma preocupação, uma atenção maior, atenção especial para este bem que é nosso, que é do município de Farroupilha e que hoje, sim, através de uma avaliação dos senhores deputados, através de uma aprovação dos senhores deputados e através de um pensamento do governador Eduardo Leite, se pede a privatização da Corsã. O senhor é a favor ou é contra a privatização? Eu sou a favor de ter o serviço adequado para a população, Adamati. Quem está recebendo a água lá no seu domicílio, ele não está preocupado se a água é pública ou privada. Ele quer água de qualidade. Eu estou há 5 anos como parlamentar deste município, há 5 anos cobrando uma obra no bairro Santa Catarina que não acaba nunca, né? Essa obra já está há 8 anos lá. Eu quero chamar atenção para uma situação. A Corsã, ela infelizmente já privatizou muita parte dela. Por quê? Porque as obras de grande porte, de tratamento de esgoto, de tratamento de água, de tubulação, muitas vezes não é a Corsã mais que faz, eles terceirizam para uma outra empresa fazer, privatizam esta obra. Por quê? Porque a Corsã não tem qualificação necessária para fazer estas obras. E aí, estas obras vão com aditivos contratuais, vão com situações que demoram, com morosidade na finalização da obra e acaba que quem é prejudicado é a população, Adamati, é a comunidade que não tem acesso a uma água ainda de qualidade. Principalmente nos bairros mais periféricos, e vou falar um aqui em específico, porque eu estive lá e vi, na Vila Esperança, ali Vila Nova, naquela região, nós estamos com uma carência enorme na qualidade de água. Eu estive há alguns meses na casa de uma cidadã lá da Vila Esperança, e ela tirou da torneira uma água e colocou em cima da mesa uma água que é turva, que não tem condições Parece de tomar. Água coletada de valeta, Parece água coletada da chuva. Né? Então, assim, isso é um desrespeito ao cidadão de bem, é um desrespeito ao cidadão que paga as suas contribuições, que trabalha no dia a dia e que chega em casa, muitas vezes, e não tem a água de qualidade para beber. Por favor, vamos tentar mudar essa situação, vamos tentar agora, com esta suposta privatização da Corsã, que o governador não teve um traquejo político adequado e está tentando colocar boca abaixo nos municípios. Aliás, o governador disse que não privatizaria a Corsã e acabou privatizando. Exatamente, né? já houve aí uma certa negação naquilo que foi proposto na campanha. Eu, Thiago Brunet, penso que o saneamento básico tem que ser um braço do governo. Isso tem que estar junto com o governo. Ele não tem que visar o lucro, ele tem que visar a saúde, ele tem que visar o benefício social. Porém, depois de 5 anos tentando fazer com que as obras aconteçam, com que as melhorias aconteçam e elas não de fato vêm acontecendo, eu sinceramente já estou começando a mudar o meu pensamento, já estou começando a pensar que daqui a pouco
no setor privado seja assim importante e talvez seja construído através do setor privado a melhoria da condição da água e do saneamento completo com o tratamento do esgoto. Esse é o meu pensamento por enquanto, Adamati. Eu tenho estudado bastante esse tema e tenho visto na Europa, tá, as companhias de saneamento que foram privatizadas estão sendo reestatizadas, né? Foram feitas lá na década de 80, 90, Sim. concessões por 35, 40 anos. Então agora 2020 está fechando essas concessões. E aí o governo está reestatizando todas... Tomando de volta essas companhias do saneamento que foram privatizadas. Tem mais de 500 companhias na Europa inteira que foram privatizadas na década de 80 e 90 e que estão sendo reestatizadas. Dá a impressão que não funcionou na época da privatização. Porém, estudando mais a fundo o tema, a gente percebe, Adamati, que não, que as grandes obras e a universalização do saneamento foi construída na época dessas privatizações. E agora, com as grandes obras já feitas através do dinheiro privado e com o saneamento completo, o Estado agora está pedindo de volta, porque agora fica mais fácil, né, manter o saneamento, manter a qualidade da água e do esgoto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes isso são ciclos. São Sim. ciclos. Muitas vezes que se cumprem. Por quê? Por exemplo, assim, ó, a Corsã já falou, o governo do Estado do Rio Grande do Sul já também mandou o recado dizendo que não tem como universalizar o tratamento do esgoto e da água até 2033, que é o marco. E teria sido um dos fatores que determinou o governador pela venda da Corsã, né? A Corsã, historicamente, ela vem fazendo um investimento de 200 milhões, 250 milhões por ano no estado do Rio Grande do Sul. Sim. E os estudos mostram que para a gente chegar na universalização em 2033, que é o que pede o marco zero do saneamento nós teríamos que investir cerca de 1 bilhão por ano. Então, a partir de 2023 a 33 seriam 1 bilhão por ano. E é isso que a Corsã está buscando. A Corsã está buscando, nesse momento, abrir uma APO, que é um capital aberto, para que possam algumas empresas colocarem dinheiro ali e que ele possa ter um capital, possa ter dinheiro, divisas, para iniciar os tratamentos e as obras que são tão necessárias no estado do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, nós temos 33% de tratamento de esgoto no estado do Rio Grande do Sul. Se nós formos pegar as companhias... É pouco, né? O Brasil tem 54, então nós estamos abaixo da média nacional, né? Um estado tão rico, tão importante, com uma sociedade tão... que preza Pujante. Pela saúde, que preza pelo cuidado, né? Nós termos só 33% é pouco demais. E ainda assim, nós compararmos com a média nacional, nós estamos abaixo da média nacional. E se nós pegarmos os municípios no qual a Corsã é que faz o serviço, este número baixa para 17%. Por quê? Porque Caxias, que trata bem... tem a sua estrutura própria. A sua estrutura é municipalizada, é uma Sim. autarquia. Porque Novo Hamburgo, que trata também uma autarquia. Porto Alegre, que trata também. Então, esses números acabam se elevando e chegando aos 33%. Mas, nos municípios da Corsã, pasmem, 17% apenas de tratamento de esgoto. É complicada a situação. Doutor Tiago, quero aproveitar também os minutos finais. O seu partido, o PDT, por meio do presidente no Rio Grande do Sul, o Pompeu de Matos, tem colocado o nome do vereador de Farroupilha, Thiago Brunet, para ser pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Se o partido lhe chama, o senhor sente-se preparado para essa caminhada? O nome do Thiago Brunet está à disposição do eleitorado para uma cadeira na Assembleia Legislativa a partir de 2023? Eu fico muito contente, viu? Fico muito contente com lideranças do meu partido, tanto na esfera estadual como também local, acreditando que a gente possa sim ser candidato, acreditando que a gente possa fazer a diferença, né? Trazer esses debates que a gente debate aqui no município para uma esfera estadual. Eu sempre tenho dito que a gente tem que avaliar, primeiro, se nós temos condições de estar lá, né? E eu acho que eu tenho uma boa experiência já na política, a gente tem aí 5 anos de mandato, a gente já foi presidente da Casa Legislativa.
E depois, se a gente tem condições, porque também não vou lá para passar vergonha nem para fazer feio, depois, se a gente tem condições, a gente tem que ver a viabilidade. É viável? É possível? Tudo na minha vida que eu fiz, pelo menos eu gostei de ser competitivo. Então, é exatamente isso que a nossa turma aqui do PDT está avaliando. Nós estamos buscando parcerias, buscando coligações aí com o PDT na região, né? Eu tenho feito fortalecendo, viabilizando a candidatura. Fortalecendo e viabilizando uma possível candidatura no ano que vem. Se a gente entender que seremos competitivos, podemos, né, sim, ser pré-candidato e podemos até futuramente ser candidato num futuro próximo. Mas o que mais me deixa contente, e aqui eu queria falar diretamente com a comunidade, com o cidadão aí dentro das suas casas, agradecer o carinho que eu tenho recebido andando nas ruas, no meu consultório, onde as pessoas apoiam esta pré-candidatura e onde as pessoas acreditam, sim, que as nossas ações no parlamento, hoje municipal e futuramente, se Deus quiser, no estado do Rio Grande do Sul, possam sim mudar a vida das pessoas. As pessoas precisam ser olhadas como cidadão. Nós temos que entender que a maior obra que nós temos no estado, no nosso município, são as pessoas. As pessoas, elas estão carentes, elas estão passando por um processo pós-pandemia que deixou muitas delas vitimadas, não só da pandemia, mas sequeladas do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, psíquico, do ponto de vista financeiro, saúde também, tudo. Entrou tudo, né? Então, se nós puder um dia ajudar as pessoas, com certeza, para mim, será um prazer enorme. Se trabalha, principalmente aqui nos municípios maiores, Farroupilha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e outros ao redor, uma unidade em torno do teu nome para que daqui a pouco, Farroupilha lança, o PDT de Farroupilha lança o Dr. Thiago, Caxias lança outro candidato, outro município lança outro candidato. Se busca um fortalecimento em torno do teu nome, é isso que está trabalhando? É isso que a gente busca, né? A gente sabe que é difícil ter um nome que seja unânime, né? A gente tem que respeitar também, tem nomes importantes aí nos outros municípios, principalmente cidades grandes como Bento e Caxias, tem nomes do PDT que também tem história e a gente tem que respeitar. Mas seria importante sim, pelo menos aqui na Serra Gaúcha, a gente entrar com um nome só, porque daí a gente tem mais chance de conseguir êxito. E a Serra Gaúcha hoje, principalmente com relação ao PDT, nós estamos muito mal representados, né? Porque eu estou aqui na Assembleia Municipal, não recebo notícias, não recebo algumas informações que são necessárias. Então, assim, o trabalho do deputado ele tem que ser transparente, honesto e informativo. Principalmente os políticos locais têm que saber o que estão acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Mesmo que haja aqui em Farroupilha outras candidaturas de outros partidos, não inviabiliza a sua candidatura. A nossa candidatura, ela vem através do Partido Democrático Trabalhista. Sim. Né? Então, um chamado do PDT. É um chamado do PDT. Todos os partidos, eles têm talvez a obrigação até de manter as suas candidaturas e nós temos a obrigação de respeitar todas as candidaturas que por acaso vierem para colaborar com a cidade de Farroupilha. Hoje, o coração do Dr. Thiago seria dizer sim ao chamado do PDT? Ah, sim, hoje sim. A minha vida inteira, Adamati... Não teme desafio? A minha vida inteira eu estive no mundo político, né? Desde que eu era pequeno, sempre gostei disso, né? Quando tinha 16, 17 anos, participava já ativamente lá na cidade do meu pai. Em Pelotas? Né? Em Tenente Portela, na verdade. Meu pai mora em Tenente Portela. Eu sou natural de Santana do Livramento. Eu fiz a minha faculdade em Pelotas. Estudou em Pelotas. Estudei 11 anos em Pelotas, uma cidade que eu tenho o maior carinho e, sem dúvida nenhuma, numa possível candidatura, uma cidade na qual nós vamos trabalhar lá também, porque lá ficaram muitos amigos e muitas pessoas que fizeram com que eu hoje pudesse estar aqui como vereador. Porque a minha vida política ela não começou aqui. Ela teve um início e teve uma passagem importantíssima por Pelotas, na qual, inclusive, a secretária de Estado de Saúde hoje, Arita Bergman, foi secretária de Saúde de Pelotas e foi minha madrinha política lá. Então, a gente tem aí um carinho enorme por as cidades que a gente passou. Com certeza. Doutor Thiago, obrigado pela presença aqui. Bom trabalho, sempre muito bom ouvi-lo. Gosto do doutor Thiago porque ele é direto, não fica em cima do muro e tem posicionamento. Embasa o que coloca. Obrigado.
Muito obrigado, então, a todos aqui da TV Serra. Obrigado, Adamati. Obrigado, ótimo. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia. Agradeço mais uma vez ao Dr. Thiago Brunet, vereador do PDT, nosso convidado, foi nosso convidado hoje aqui no Bate-Papo com assuntos interessantes, né? Então, você tem a oportunidade de rever novamente o programa bem de boa. Um grande abraço a todos. Até amanhã com mais uma edição da entrevista do dia. A gente retorna e se encontra na programação da TV Serra. Até lá, tchau.